Bom, pessoal, então, agora de cabeça mais fresca, depois que acabou todas as atividades, eu vou tentar explicar aqui a resolução daquele exercício de probabilidade, tá? A gente tinha dois times, né? Vamos chamar aqui os dois times, sei lá, time X e time Y, né? Esses dois times vão jogar 7 jogos e aquele que ganhar 4 jogos primeiro é o campeão. E aí a gente quer saber qual que é a probabilidade do time que ganhou o primeiro jogo ganhar todos os outros, ganhar o campeonato, ser campeão, né? E aí a gente vai considerar algumas possibilidades, né? Esse time pode ser campeão, pelo menos, né? Nós vamos ter que ter 4 jogos, né? E com 5 jogos, com 6 jogos ou com 7 jogos, tá? E vamos pensar assim, pro campeonato acabar, por exemplo, seja com 4 jogos, com 5 jogos, 6 jogos, 7 jogos, a gente vai considerar que ele ganhe o último jogo, né? O primeiro jogo já está ganho, né? Então a gente vai considerar só os 6 últimos jogos. E, né, se, por exemplo, se ele ganhar com 4 jogos é porque ele ganhou o último desses 4 jogos. Se ganhar com 5 jogos é porque ele ganhou o último desses 5 jogos. E assim por diante, tá? Então, em considerando que o primeiro jogo já é, por exemplo, do time X, vamos imaginar assim, né? Time X ganha o primeiro jogo, tá? Então, como é que o campeonato pode acabar, por exemplo, com 4 jogos? Então você já tem lá que o time X já ganhou o primeiro jogo e eu sei que para o campeonato acabar com 4 jogos, o time X vai ter que ganhar o último jogo, né? E a possibilidade de dar as 4 vitórias é que aqui no meio tenha também o time X ganhando esses 2 jogos, tá? Tá lembrando aqui, ó, o primeiro já é uma coisa que já aconteceu, né? Então a gente não estuda a probabilidade dele, a probabilidade dele é 1, né? Que já é acontecido. Aí qual a chance do time X ganhar o segundo jogo? É 1/2, né? Até de acordo com a própria resolução do problema. Vezes a chance do time X ganhar o terceiro jogo, que é 1/2 também. Vezes a chance do time X ganhar o quarto jogo, que também é 1/2. Então nessa situação aqui eu vou ter 1/16, né? De 1/8, desculpa, de possibilidade. A possibilidade aqui vai ser 1/8, né? Se o campeonato for decidido com 5 jogos, né? Então aí considerando mais uma vez, né, que o primeiro jogo, né, o time X já ganhou. Para ser decidido com 5 jogos, eu vou ter o quê? O time X vai ganhar o quinto jogo, né? E nos outros 3 jogos, segundo, terceiro e quarto jogo, eu vou ter 2 vitórias do X e uma vitória do Y, né? E aí eu tenho quais possibilidades aqui? De novo, né? Vai ser 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 para cada resultado aqui, né? Só que é o seguinte, né? Aqui eu vou ter uma permutação de resultados. Por quê? Time X ganha o primeiro jogo, ó, primeira vitória do time X, segunda vitória do time X, vitória do time Y. Ou pode ser primeira vitória do time X, vitória do time Y, vitória do time X, tá? Então isso aqui eu tô pegando, eu tenho que fazer 3 escolhas, eu tenho 3 opções aqui. Então por isso é uma permutação, né? Já que o número de escolhas é igual ao número de possibilidades, certo? Só que é o seguinte, nessa permutação eu tenho um elemento que se repete 2 vezes, né? Então por isso eu tenho que fazer uma permutação, né, desses elementos, né, de permutação de 3 elementos, sendo que um deles se repete 2 vezes, tá? Então isso aqui vai ficar 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, que vai dar 1/16 vezes essa permutação com elemento repetido, que vai ser o 3 fatorial dividido pelo número de vezes que um dos elementos se repete,
né? Então isso vai ficar 1 sobre 16 vezes 3 fatorial, 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial, a gente corta aqui. Então isso vai dar 3 sobre 16. Agora nós vamos para a situação em que eu tive 6 jogos. Nessa situação, então o time X ganhou o primeiro jogo, isso já está determinado, probabilidade 1. E nos outros, e eu sei que ele vai ganhar o 6º jogo também, né? E aqui no meio do caminho eu vou ter o quê? Eu vou ter 2 vitórias do time X e 2 vitórias do time Y. Só muda a ordem que essas vitórias vão ocorrer, tá? Então aqui eu vou ter, ó, chance 1/2 para esse resultado, vezes 1/2 para esse, vezes 1/2 para esse, vezes 1/2 para esse, vezes 1/2 para esse daqui, né? E aqui no meio eu tenho esses 4 elementos, né? Que eles vão se permutar, né? Porque eu tenho 4 opções, eu tenho que fazer 4 escolhas, eu tenho 4 opções, né? Só que aqui eu tenho o elemento X se repete 2 vezes e a vitória do Y se repete 2 vezes também. Então, é uma permutação de 4 elementos, só que tem 2 repetições do X e tem 2 repetições do Y, né? Então isso vai ficar como, né? 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vai dar 1 sobre 32. Né? E a permutação aqui desses 4 elementos, então 4 fatorial, né? 1 se repete 2 vezes, então tem que dividir pelo 2 fatorial, e o y também se repete 2 vezes, tem que dividir pelo 2 fatorial. Então isso vai ficar 1 sobre 32 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Posso cortar esse 2 fatorial com esse 2 fatorial. Aqui, 4 vezes 3 dá 12, dividido por 2, já que o 2 fatorial vale 2, né? Então 12 por 2 dá 6, então aqui vai ficar 6 sobre 32, essa questão dos 6 jogos. Agora, se for necessário 7 jogos, o que é que vai acontecer? Então tá lá, o time X ganhou o primeiro jogo, né? Isso aqui já é uma condição já colocada. E ele vai ter que ganhar o último jogo também, né? E aqui no meio do caminho eu vou ter 2 vitórias do X e 3 vitórias do time Y, né? Então agora eu vou ter aqui, ó, possibilidade 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, tá? 2, 3, 4, 5, 6, isso. E agora, aqui no meio do caminho, eu vou ter uma permutação de 5 elementos, só que um deles se repete 2 vezes e o outro se repete 3 vezes. Então, 2 vezes e 3 vezes. Então isso vai dar 2, 4, 8, 16, 32, 64. 1 sobre 64. Vezes o 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial por causa das repetições. Então agora vai ficar 1 sobre 64 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Aqui embaixo 2 fatorial vai dar 2 e o 3 fatorial eu vou deixar aqui para a gente poder cortar. Então isso vai dar 5 vezes 4, 20, 20 por 2 vai dar 10. Então aqui vai dar 10 sobre 64, né? Então agora a gente precisa somar essas probabilidades. Então vai ficar 1/8. Tô gravando aqui. Então vai dar 1/8 mais 3/16 mais 6 sobre 32 mais 10 sobre 64, né? Vamos tentar deixar tudo aqui na base 64, ó. 1/8 daria 8 sobre 64. 3/16 daria 12 sobre 64.
mais o 6 sobre 32 daria também 12 sobre 64, mais o 10 sobre 64. Somando aqui vai ficar 8 com 12 dá 20, 20 com 12 dá 32, com 10 vai dar 42. E aí a gente chega a nossa resposta, que é 42 sobre 64. Bom, gente, então foi isso que, né, eu consegui agora resolver, né? Depois que acabou a feira hoje cedo, né, com a cabeça mais fria, eu peguei aqui, analisei as respostas, analisei algumas resoluções que a gente viu, né? E tá aí a resolução, tá? Realmente isso aqui é uma questão muito, mas muito complicada. Mesmo alguns canais que eu tava vendo que fizeram a resolução da prova deixaram de resolver essa, mas valeu, né? Tá aí, acho que deu pra gente agora entender como chegou na resposta, tá bom? Boa prova para todos vocês amanhã, confio muito em vocês, a gente vai ter um bom resultado, tá bom? Até segunda-feira.